E aí, gente, tudo bem? Essa será a nossa sétima aula, nossa sétima videoaula, né? Dessa nova forma da gente se comunicar através da gravação de videoaulas, onde vocês terão a oportunidade de ver o conteúdo em casa, né? Na comunidade da casa de vocês, sem ter que ninguém se arriscar na questão de ir para a escola. A gente vai passar um tempo precisando exercitar um pouco mais ainda a nossa paciência, né? Trabalhar com a questão da saudade do coleguinha, mas para que a gente volte de forma tranquila, com todo mundo com saúde, é necessário que nesse primeiro momento a gente se habitue, né? Se reinvente na questão da estudar dessa forma, utilizando as tecnologias, né? Eu sempre falo em sala de aula que as tecnologias elas precisam ser adaptadas e empregadas na questão da aprendizagem, né? Então é uma forma aí, vocês que são da área tecnológica, né, utilizar essa forma de estudo. Então todo mundo aí do quarto ano, né, vai pegar seu livro de português. A gente levou para casa uma atividade na aula passada em relação à questão das fábulas. A gente trabalhou o gênero textual fábula e a gente vai fazer a correção hoje deste conteúdo que está na página 46, né? A gente tem início aí na página 46 com a atividade que a Pro mandou para casa. Então, o primeiro diz assim: ordene os acontecimentos da fábula numerando os quadrinhos de 1 até 5. Então, a Pro vai ler aí a frase e vai dizer para vocês qual é o número que vai ser colocado aí na questão da ordem. Então, para começar, a gente vai colocar o número 2. Nesse primeiro quadrinho, a gente vai colocar o número 2. No segundo quadrinho, a gente coloca o número 1. No terceiro quadrinho, a gente vai colocar o número 3. No quarto quadrinho, a gente vai colocar o número 5. E no último quadrinho, a gente vai colocar o número 4. Então, a ordem que a gente vai ter no primeiro vai ser 2, 1, 3, 5, 4. Essa é a ordem correta da atividade. O 2 pergunta: que comportamento das formigas demonstra que elas se preocupavam com o tempo de chuva e frio, né? Elas trabalhavam durante o tempo bom, dia e noite sem parar, né? Elas trabalhavam durante o tempo bom, dia e noite sem parar. Terceiro, enquanto as formigas trabalhavam, a cigarra somente cantava. Isso foi bom para ela? É uma resposta pessoal, né, gente? Cada um vai dizer o que achou, se era bom ou não. Lendo a fábula e analisando os acontecimentos que aconteceram quando o inverno chegou, a gente consegue constatar que não foi bom o procedimento que ela adotou, né? O jeito que ela encarou aquele momento não foi legal, porque ela não se preveniu, ela não juntou alimentos, né? Ela não teve a questão de cuidado com o período de inverno, onde ela não teria uma abundância de alimento. Então a gente pode responder que não, né? Que o comportamento dela não foi correto por justificativas. Ela ia passar fome durante o período de inverno, porque durante o período do verão ela só se preocupou em cantar. No 4, releia este verso da fábula. A formiga friorenta, em um chalinho embrulhada, aparece e pergunta: o que queres, cigarra? Parece tão desesperada, tossindo e cheia de lama. A cigarra implora a formiga: preciso de agasalho e um pouco de comida. Ao responder à formiga que precisava de agasalho e um pouco de comida, a cigarra emprega um argumento. Aí eles trazem aí para vocês uma explicação de o que é um argumento. Argumento é algo que se diz para convencer alguém de alguma coisa ou para alterar a opinião ou comportamento dessa pessoa. Coisa que a gente faz muito, principalmente vocês na cidade, né? A gente é muito argumentativo. Tudo que se é dito, tudo que se é pedido, a gente tem um argumento para questionar, para tentar mudar a opinião do pai, da mãe, da professora, da tia, do avô. A gente, nessa fase da vida que vocês estão, a gente utiliza muito dessa ferramenta argumento, né? Então, que argumento a cigarra utiliza para convencer a formiga a lhe dar abrigo e comida?
ela afirma a formiga que cantava, né? O argumento utilizado por ela lá para convencer as formigas a acolher ela no abrigo é que ela afirma, né? Ela afirma a formiga que ela cantava. Você acha que as formigas agiram bem ao acolher a cigarra? Por quê? Gente, também é uma resposta pessoal. Como a Pro tinha dito na aula passada, essa fábula é uma adaptação da fábula verdadeira. A gente sabe que lá na fábula verdadeira, a cigarra ela não foi bem acolhida pelas formigas. Ela só foi acolhida depois de uma troca. Digamos assim, a formiga trocou o abrigo e a comida pela alegria da cigarra, né? Nesse caso da nossa fábula aí, ela foi bem acolhida, né? Ela foi realmente muito bem acolhida pelas formigas que deram a ela abrigo, né? Que deixaram ela entrar. Então, elas foram acolhidas. Então, a gente vai dizer aí sim e vai justificar por que a gente acha que sim. Então, como é uma resposta pessoal, a gente vai deixar a resposta que a gente colocou, contanto que essa resposta esteja dentro do contexto da pergunta, viu? Quando a Pro diz pessoal, a gente tem que acolher o que vocês pensam, porque a opinião é própria de cada um, mas a gente tem que ter cuidado com essa nossa opinião própria, porque a gente não pode estar falando de cigarro e minha resposta for falar de outra coisa totalmente diferente. Aí, nesse contexto, se eu fugir do que eu estou perguntando, eu não posso acolher a resposta pessoal de vocês, né? Mas se estiver dentro do contexto da resposta, a gente vai continuar. Agora a gente vai para outra página, a página 47, que diz assim: em sua opinião, que ensinamento essa fábula transmite? Outra resposta pessoal, né? Então, o que a gente poderia colocar aí, né? É uma interpretação possível. É que devemos reconhecer o bem que as pessoas nos fazem e, quando oportuno, a gente retribuir esse bem. Qual foi esse bem que a cigarra involuntariamente fez às formigas? Durante o processo de trabalho, ela alegrava as formigas cantando, né? Mesmo que não fosse o objetivo dela naquele momento, mas as formigas souberam reconhecer aquela alegria, ela transformava o trabalho mais leve, né? Então a gente pode colocar aí que a gente deve aprender a reconhecer quando alguém faz o bem pra gente, e sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente deve retribuir esse bem que a gente recebeu, né? Sexto, o texto a seguir reconta em prosa um trecho da fábula em verso das páginas 51 e 52. Complete os espaços com as palavras do quadro de acordo com a característica das personagens. Então, a prova vai dizer aí só as palavras que vocês têm que colocar para completar esse quadrinho. Então, no primeiro tracinho aí, a gente pode colocar aí cantadeira ou faminta. São características da cigarra, né? Então, posso usar a palavra cantadeira ou posso usar a palavra faminta ainda. No outro tracinho, a gente pode usar a palavra trabalhadeiras. No terceiro tracinho, a gente pode usar de novo ou cantadeira ou faminta. Se eu usei famintas lá em cima, agora eu vou usar cantadeira. Se eu usei cantadeira lá em cima, agora eu vou usar famintas, viu? E o último tracinho, a gente vai colocar a palavra bondosas. No sétimo, nas estrofes a seguir, localize e sublinhe as palavras e expressões que indicam o tempo em que os fatos ocorrem. Então, a gente vai grifar no primeiro quadradinho a palavra dia e noite. E no segundo, a gente vai grifar o pedaço durante bom tempo e depois, a palavra depois. Então, no segundo quadradinho, a gente tem duas coisas para grifar. Durante o bom tempo, esse pedacinho, e depois a palavra depois. O oitavo pede para a gente completar a cruzadinha com palavras do texto. Então, na letra A, a palavra que a gente vai escrever é chalinho. Na letra B, formigueiro. Na letra C, verão. Na letra D, calafrios. E na letra E, alegria. Então, eu vou pedir para vocês retornar ao início do nosso exercício, colocar lá as nossas letras de autocorreção, colocar a data que a gente fez essa correção de hoje e depois de a gente concluir esse procedimento, a gente vai agora para o livro, na página de matemática, a gente vai lá para a página 173 do livro de matemática. Página 173, ó.
173. O quarto ano vai ver aí nessa página falando sobre propriedades da multiplicação. Esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje em matemática. Propriedades da multiplicação. A prova vai escrever aqui para vocês o nome de algumas propriedades e depois eu vou explicar para vocês, através de exemplo, o que caracteriza cada uma dessas propriedades. Então, vamos aqui. Comutativa, associativa, elemento neutro, elemento nulo. Então, vamos descobrir, através de exemplos, o que constitui cada uma dessas propriedades aqui. Vou colocar aqui para vocês no quadro exemplos, porque fica mais prático de explicar para vocês entenderem. A propriedade comutativa diz para vocês assim: a ordem dos fatores. Lembra que quando a gente aprendeu multiplicação, a Pro disse que os termos da multiplicação, os números que compõem uma multiplicação, vou colocar aqui no cantinho, só para a gente relembrar. Cada número aqui que compõe uma multiplicação podia ser chamado de fator. Então, fator, fator, produto. Lembram? Isso são os termos de uma multiplicação, né? A gente tinha fator, fator, produto. Não é o número 2 que chama-se fator, é o lugar onde ele ocupa. No caso aqui é a mesma coisa, não é o número 2 aqui que chama-se fator, é o lugar onde ele ocupa, e não é o número 4 que se chama-se produto, é o lugar onde ele ocupa. Então, isso que a prova acabou de falar. Fator, fator, e o resultado chama-se produto, é o que a gente chama de termos de uma multiplicação. É bom que a gente fixe esse conteúdo, porque na hora que a Pro estiver explicando aqui as propriedades, eu vou utilizar esses termos. E vocês precisam saber de onde ele vem. Como é o caso da propriedade comutativa. Ela diz: a ordem dos fatores não altera o produto. O que ela quis dizer com isso? A ordem dos números não vai alterar o resultado. Percebam aqui no primeiro exemplo que eu coloquei 3 vezes 5, que é igual a 15, e aqui embaixo eu troquei a ordem desses números. Eu coloquei 5 vezes 3, o resultado continuou 15. Então, quando eu digo a ordem dos fatores, eu quero dizer a ordem dos números não altera o produto, não altera o resultado. Tanto faz eu utilizar o número nessa sequência, como eu utilizar os números nessa sequência, o resultado não foi modificado. Então, quando isso acontece, a gente está usando a propriedade chamada comutativa. Aí no livro de vocês diz: em uma multiplicação, a ordem dos fatores não modifica o produto. Quem quiser escrever embaixo disso aí, comutativa, só para a gente lembrar como é o nome da propriedade, é válido, é interessante, viu? Então façam isso aí. Depois, a gente tem outra, é a propriedade associativa. O que seria a propriedade associativa? Digamos que eu tenho aqui esta multiplicação. A propriedade associativa, ela sempre vai associar números diferentes, fatores diferentes, mas o resultado não vai modificar. Nesse primeiro, eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou fazer a continha daqui e faço 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Percebam que aqui eu fiz dessa forma. Vamos mudar a forma de associar? Vamos escrever aqui, ó, os mesmos números, só que em vez de eu associar os dois de trás, eu agora vou associar os dois da frente. Ó,
2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Percebam que o resultado é o mesmo. E a associativa diz assim, ó. Em uma multiplicação, a associação dos fatores pode ser feita de diferentes formas, mas o resultado não se modifica. O que ele quis dizer a vocês? Resumindo, tanto faz você associar os dois primeiros termos, como você associar os dois últimos termos. O resultado, que é o produto, não vai mudar. Aqui a gente associou os dois de trás, o resultado foi 16. Aqui a gente associou os dois da frente, o resultado continuou sendo 16. Então, o que é que vocês percebem aí na propriedade associativa? A forma de associar os fatores não modifica o produto. Lembrem que produto é o resultado de uma multiplicação. Vimos a associativa, quem quiser escrever também aí embaixo, onde tem. Em uma multiplicação, a associação dos fatores pode ser feita, está na página 174. Quem quiser escrever embaixo aí do quadradinho o nome associativa, é legal para vocês saberem o nome dessa propriedade. Agora a gente vai trabalhar com o elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação sempre será o número 1. Por quê, Pro? Porque o número 1 na multiplicação, ele não agrega valor. É como se ele não tivesse tendo número nenhum ali. Ó, se eu pegar aqui 2 vezes 1, o resultado será 2. Se eu pegar aqui, ó, 1000 vezes 1, o resultado será 1000. Então, qualquer número multiplicado por 1, o resultado será o próprio número. Significa que eu não agreguei valor, eu não coloquei valor nenhum. Multiplicar um número por 1 não modifica o resultado. O resultado sempre será o mesmo número. Se a gente multiplicar 1 milhão por 1, o resultado será 1 milhão. Por isso que o 1 é chamado de elemento neutro. Ele é neutro na história, não agrega valor nenhum. E aí a gente tem uma propriedade nova chamada elemento nulo. Quem é o elemento nulo da multiplicação? No caso da multiplicação, o elemento nulo é o número 0. Se eu multiplicar 4 vezes 0, o resultado será 0. Se eu multiplicar 2000 vezes 0, o resultado será 0. Qualquer número que você multiplique por 0, o resultado sempre será 0. Por isso que a gente diz que o 0 é o elemento nulo, ele anula a conta. O produto dessa multiplicação sempre será o número 0. Então, recapitulando aí as nossas propriedades. Fácil de entender, é só prestar atenção. Comutativa, a ordem dos números, que a gente chama de fator, não vai alterar o resultado, que é o produto. Associativa, a ordem da associação dos fatores não mudará o produto, que é o resultado. Então, tanto faz eu associar os dois de trás, como eu associar os dois da frente, o resultado será o mesmo. Elemento neutro, qualquer número multiplicado pelo elemento 1, que é o elemento neutro, terá como resultado o próprio número que foi multiplicado por ele. E elemento nulo, no caso é o 0, qualquer multiplicação feita pelo 0 terá como resultado 0. Não existe nenhuma multiplicação que a gente multiplique por 0, 1 bilhão vezes 0, o resultado é 0. Não vai ter mudança, porque a gente está acrescentando mais valor aqui não. Qualquer número multiplicado por 0, o resultado é 0, por isso que o 0 é chamado de elemento nulo. Agora vamos para a atividade aí, galera do 4º ano. Uma coisa que eu estou pedindo em todas as videoaulas, que vou pedir para vocês também. Vamos tentar executar as atividades sozinhos, com base nas explicações das nossas videoaulas, né? Não vamos nos tornar dependentes do auxílio dos pais, porque isso faz com que a gente não se esforce tanto. E em sala de aula a gente consegue executar essas atividades sem a ajuda 24 horas do professor, né? Então a gente também consegue executar isso em casa. Então, para casa, vocês vão levar aí somente a página 175 hoje.
Todo mundo vai tentar resolver esta multiplicação, esses que estão aí. Percebam que elas todas têm exemplos. Então, vocês observam os exemplos que foram dados para que vocês consigam executar as atividades que estão aí. Página 175. Até a próxima aula e foco aí no estudo, porque todo mundo consegue, mesmo em casa. Tchau, galerinha!